Bom dia, irmãos, em nome do Senhor. Nós vamos continuar o culto de sexta, né? Sobre o título da mensagem, Poder de Transformação. Poder de Transformação. E a leitura, vamos permanecer em Romanos 12, né? E o versículo 1 e 2. Sobre essa renovação de entendimento, a renovação de entendimento, que a gente vai ler aqui em Romanos. Antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor, então eu estou aqui junto com teus filhos nesta manhã, com essa imensa responsabilidade de poder, Senhor, tratar com teus filhos e de qualquer forma a gente tentar sempre puxar a igreja para o centro. Então, desde já eu agradeço ao Senhor pelos milagres, só milagre, e como as coisas estão acontecendo, esse retiro vai ser um milagre, Só o fato de nós chegarmos lá será um milagre. E as coisas, como elas estão difíceis de romper, eu nunca pensei de ter tanta dificuldade para romper, mas eu agradeço ao Senhor, porque isso é um sinal que nós estamos subindo. E na proporção que a gente vai subindo, as coisas vão ficando mais lentas. É interessante como essas coisas são. E aí eu posso entender as expressões do irmão Brana, quando ele te pedia perdão por ele ser lento. Realmente hoje eu entendo profundamente, ou pelo menos um mergulho sobre o que o índio disse ao irmão Brana, que o inspirou a vir ao púlpito e dizer aquilo. O pregador anda muito rápido. Na verdade, a gente é muito rápido. Nós precisamos aprender a dar um passo e olhar 9 vezes ao redor. E dar outro passo, aprender a confiar em Deus, mesmo que Ele permita que a gente entre numa fornalha, mesmo que o Senhor permita isso, mas nós estamos gratos a Ti por essas fornalhas, e isso manifesta o quarto homem. Então, isso são coisas que estão acontecendo e que o mundo não sabe. Como Israel não sabia as coisas que Deus estava fazendo ali com Davi, ainda adolescente. E como ele guardava aquilo no coração dele. Então nós estamos gratos a Ti, Senhor. Nós vamos entrar muito em breve em Jó. Nós vamos entrar em Jó. E muita coisa tem ali em Jó e a gente espera usufruir o máximo. Então continue a nos abençoar
a nos transformar. E tua palavra tem esse poder de transformação. É só tua palavra que pode nos transformar. Nos ajude neste momento de decisões e nos dê graça para resistir os dias maus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor a tua bênção. Amém. Então vamos ler isso aqui, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Vou desassentar, irmão. Então, o segredo está na renovação do entendimento. A renovação do entendimento. Essa mensagem aqui eu vou ler uma coisinha aqui sobre a visão que os irmãos Léo e Gênesis, pastores Léo e Gênesis, tiveram em relação à mensagem do irmão Branham. É o parágrafo 14 a 16. Agradeço aos irmãos Léo e Gene pela lealdade que têm tido. A visão que lhes foi dada quando nos encontramos pela primeira vez, sem dúvida que ele lhes contou muitas vezes. Foi estranho. Eu não enxerguei isto exatamente desta maneira. Eu não enxerguei isto exatamente desta maneira. Eu sabia que havia algo à frente. Quando o jovem companheiro veio a mim, com um sonho que tinha tido de uma pirâmide de pé, de pé nesta pirâmide, e ele subiu até onde eu me encontrava. E eu estava de pé em um disco, um prato ou algo como uma luz. E ele disse: irmão Branham, como se sobe aí? E eu disse: irmão Léo, Deus tem de colocar uma pessoa nesta posição aqui em cima. Eu disse: agora que o irmão viu, volte às pessoas e diga-lhes que crê que isto é de Deus. E mal sabendo então, quando tive uma vaga, eu amo os rapazes e queria colocá-los em uma posição onde pudesse estar com eles. Começaram fazendo fitas, porém vejam, se dependessem de mim, eles ainda estariam fazendo fitas, que eu saiba. Porém, que coisa maior Deus fez por eles do que fazer fitas. Vejam, quase qualquer pessoa pode fazer uma fita. Uma
que tenha inteligência para ligar um gravador ou consiga vender, porém requer-se a direção do Espírito Santo para dirigir um grupinho em conjunto, assim, esta manhã, e mantê-los juntos em harmonia e unidade, e ainda se apegando à mensagem. O 28 e o 29. Então, Deus revelou a esses irmãos e eles começaram gravando fitas. E pelo irmão Brana eles permaneceriam gravando fitas. Mas aí Deus os escolheu para o ministério, né? Algo maior. E ele pôde ver a posição do profeta. Então isso tem que ser revelado, isso. Então aonde esse ofício está? Então estava lá em cima, em pé, em um disco, um prato ou algo como uma luz, um ralo. Estava lá em cima. Então, como se sobe aí? Como chega até aí? E eu disse, irmão Léo, Deus tem que colocar uma pessoa nesta posição aqui em cima. Eu disse, agora que o irmão viu, agora que você viu isso, volte às pessoas e diga-lhes que crê que isto é de Deus. Agora ele ora, o irmão Brano. Pai Celestial, 28 e 29. Como nosso irmão expressou esta manhã, o entrar nos augustos átrios do Senhor. Agora, Pai, nós compreendemos que este grupo de pessoas aqui, e agora que digo, terei de responder no dia do juízo. E estes são teus filhos. Abençoa-os, Pai, continuamente. Abençoa o irmão Léo, o irmão Gênio, que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo para guiar estas pessoas enquanto fazemos esta peregrinação ao pôr do sol. E então, ó Espírito Santo de Deus, guia-nos ao Filho, concede-o, Senhor. Parte o pão da vida para nós através da palavra. Nós estamos agora, compreendemos que estamos em batalha agora. Estamos vestindo peças da armadura aqui nestes soldados, com os quais eles terão de lutar nas horas que restam na vida. E eu rogo, Senhor, que tu corretamente coloques cada peça em seu devido lugar, onde eles possam estar protegidos contra o inimigo, quando quer que ele venha contra eles. Concede, Senhor, nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. 33. E eu digo isto porque este é um lugar onde sinto que posso ensinar as coisas que quero dizer esta manhã.
e então, naturalmente, o irmão Léo e Gene, e eles irão exercitá-las quando partirmos e salientar os pontos, como o ouvi tão bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã. Também isso aqui. Quando eu partir, naturalmente o irmão Léo e Gene e eles irão exercitá-las quando partirmos e salientar os pontos, como ouvi tão bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã. Que ele lança mão disso, porém, não se pode dizê-lo da plataforma assim ou nessas fitas. Porém, veja, apenas sente-se e as estude. Apenas continue estudando-as, vez após vez. É difícil de entender, tantas pessoas entendem mal isto. E sabiam vocês, pequeno rebanho, que é assim entre todos os humanos? Sempre foi. As pessoas têm dificuldade de entender devido à posição que elas se encontram. Mas aí, depois da sua partida, nós temos que estudar com a igreja os pontos sobressalentes da mensagem, estudar e confiar em Deus, né? Confiar no Senhor. Porque a nossa dificuldade é que a gente quer que as pessoas entendam imediatamente o que nós entendemos. E não é assim. Se não puderam compreender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem mesmo os apóstolos puderam compreendê-lo. Veja, então, como poderíamos esperar compreender isto nestes dias? Veja, ele dizia coisas de modo direto, você sabe, e ele não as explicava, ele simplesmente as dizia, como por exemplo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora, e se houvesse um médico por perto, ou uma enfermeira, ou algo assim, naquela congregação, naquele dia em que ele estava falando? Bem, eles disseram, este homem é um vampiro, veja, quer que bebamos o seu sangue? Veja, ele nunca explicou isto. Ele somente o disse. Mais tarde, Paulo veio e esclareceu isto. Então, Jesus chegava, falava e não explicava. Aquilo era direto. E nem os discípulos entendiam aquilo naquela hora que ele falava. Anos mais tarde, ele veio na forma do Cristo, no apóstolo Paulo, e esclareceu isto. Como era tomar comunhão? Aquilo era comunhão. Você sabe, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E deste modo, ele somente disse essas coisas. E finalmente, por último, os apóstolos, certo dia, até mesmo após a ressurreição, houve um que estava reclinado sobre seus ombros, João, a quem ele amava. Ele era um jovem, e ele disse, que te importa se este homem ficar aqui até que eu venha? Disse, que te importa se este homem ficar aqui até que eu venha? E divulgou-se um ditado entre eles que João não ia
não ia morrer até que Jesus voltasse. E Jesus não disse isso. Ele apenas, o que ele disse, que te importa se ele ficar? E então, naturalmente, você lê em uma palavra, como que Deus, então, isto foi dito com um propósito. Estas coisas são todas com um propósito. Deus tomou esse jovem João e levantou-o no espírito, e ele viu sua vinda, direto até a era em que está por vir. Veja, disse, que te importa se ele fica? Ele não o fez ficar fisicamente, porém a palavra que ele falou através dele nos tem trazido a esta era onde estamos agora. Veja, deste modo, tudo isto contribuiu juntamente para o bem. Às vezes a gente quer que as pessoas entendam de imediato o que nós vemos. Certo dia, um bom irmão, me criticou porque eu chorava muito quando prego. Depois, isso já foi um testemunho que ele deu. Depois ele ouviu um pregador denominacional contando a sua história, desses pregadores que são diferentes hoje, né? As pessoas vão para a igreja para sorrir, só para sorrir. E ele disse que ouviu a história deste homem, deste famoso pregador aqui no Brasil, que ele nasceu, se criou no berço pentecostal, numa igreja. O pai dele era um obreiro. Então, os pregadores choravam, pregavam, choravam. Então, ele teve que ir para o mundo e ele disse que ele queria ser um pregador. Desceu no coração dele, queria ser um pregador. Só que quando ele começou a pregar, as pessoas riam. As pessoas não choravam, e as pessoas só faziam rir. Então ele entendeu que aquele é o seu ministério. Quando eu estava lendo essa mensagem, sede, parágrafo 29, isso é o 29, não, é o 188, e o irmão Brana está falando aqui que o Espírito Santo, ele não se alegra somente sorrindo, ele se alegra chorando. Não quer dizer que a pessoa chore que o Espírito Santo está triste. Por isso que é muito importante a gente aceitar a mensagem como nosso pastor, porque ela vai dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Porque a mensagem é o Cristo. A mensagem é o Cristo. Essa questão de Senhor Jesus Cristo não é tão superficial assim. É uma das doutrinas mais profundas que há. Na verdade, é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Mas quando você crê nesse ministério, e esse ministério passa a te pastorear, e como o irmão Brana disse para o Léo e o Gênesis, disse: depois que eu pregar a mensagem, eu vou embora, e vocês vão ficar com a mensagem, e vocês vão estudar os pontos sobresalientes, e vocês vão estudar com a congregação, estudar.
Porque a cada tempo a nossa mente ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo. É uma evolução isso aí. Minha filha me chamou, não faz muito tempo, e me disse: papai, pegado a casa, ela disse: venha cá, vai passar um programa religioso. Era canto de hinos, e tinha um mocinho mundano lendo lá em cima. Cantor famoso aí, do mundo gospel, a polêmica entre eles de cantar músicas, trazer pessoas do mundo para cantar hinos, músicas gospel. Então um cantor começou a falar, o outro rebateu, aí dividiu eles. Então um fala uma coisa, outro fala outra, e o pastor já se envolveu também e já gravo e falando. Então veja, aí nós estávamos conversando aqui uma coisa, foi uma coisa tão profunda que eu fiquei pensando depois, quando nós falamos certas coisas e depois aquilo começa a cair no nosso celular, vídeos e áudios sobre aquele assunto. Isso me levou ao Salmo, né? Se um abismo clama, tem outro abismo para responder. Então a gente estava conversando e eu estava conversando com o irmão sobre a dimensão, as dimensões. Quanto mais vai subindo, mais elas vão ficando mais rápidas. Então, mostrando essa quarta dimensão, a velocidade que ela tem em trazer corpos e vozes para nós de milhares de quilômetros do outro lado do mundo em questão de segundo. E a questão era, nós estávamos conversando sobre essa quarta dimensão, e eu disse: não, isso aí, a quinta dimensão já subiu. Em 1963, o Mombrana viu isso dentro de um shopping. E a quinta dimensão, ela é mais rápida do que a quarta. Então você vê essa invasão que está tendo, porque a quinta ela veio e desceu. O Mombrana viu aquelas mulheres em 1923. Ele viu na quinta dimensão. Em 1963, ele viu aquelas teofanias, ele viu dentro do shopping. E ele as viu ali. E ele afirma aquilo lá, mostrando que a quinta dimensão subiu. Ela desceu, perdão. Então, a sexta dimensão, então aí nós conversando sobre a quinta dimensão, ela é tão rápida que a matéria não impede. Não tem matéria que impeça. Ela é a quinta dimensão, a matéria não impede que um espírito atravesse uma parede. Então ela é tão rápida que a matéria não chega a impedir. Então nós chegamos até a sexta dimensão. Agora, a quinta dimensão, ela é muito rápida, porém, ela não é tão rápida quanto a sétima, e nem quanto a sexta.
Porque na sétima é tão rápida que ela discerne pensamento. É mais rápido, ela é tão rápida que ela discerne pensamento. O que na sexta não faz isso. E na quinta não faz também. Porque Satanás não é onisciente. Mas a sétima ela é tão rápida, ela é mais rápida que a luz, ela é mais rápida que o som, ela é mais rápida que até os pensamentos. Então, ela é a fonte pura da eternidade. E vendo sobre essa, por isso quando eles estão lá na sexta, eles podem nos ver aqui nesta noite, nessa manhã. Aqueles que estão na sexta, eles estão nos vendo aqui. A dimensão lá é tão rápida que a matéria não impede que eles possam ver. E quando o irmão Brana afirma que a esposa dele, a mãe dele, estava lá, a esposa, no corrimão, no céu, olhando para ele. E até mesmo quando ele esteve na região além da cortina do templo, ele diz que ele viu ele deitado na cama dele, com as mãos debaixo da cabeça. Ele viu aquilo. Ele viu aquilo. Então essa coisa, e Deus me deu uma resposta deitada ali na lajota, te conversando, depois do almoço, Deus nos deu essa resposta, porque às vezes eu termino de conversar com uma pessoa, a pessoa me traz um certo assunto, e depois os vídeos começam a cair no meu celular, eu começo a observar e aquilo. Então, essa semana foi disso aqui. E aí me levou a ler essa mensagem sede. Depois da conversa me levou. E aí veio a questão dos vídeos, tudinho, como está o mundo religioso lá fora. Então vamos ver isso aqui. Minha filha me chamou, não faz muito tempo, e me disse: papai, pegada a casa, ela disse: venha cá, vai passar um programa religioso. Era canto de hinos. E tinha um mocinho mundano lendo lá em cima. E se já viu um movimento sacrílego, foi aqueles indivíduos lá em cima, e as pessoas mais parecia que era uma apresentação numa boate. Era para ser uma tribo indígena e estavam se comportando indevidamente e dando pulos e brincando de boxe entre si. Onde o que houve com a sinceridade? Onde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus e lágrimas rolarem no rosto? Onde estão? E lágrimas, nos alegrarmos no Espírito e chorar. Então, tem pessoas que entendem que o Espírito só se alegra quando a gente está rindo. Não, o Espírito se alegra quando a gente chora. Quando a gente chora. Principalmente lágrimas de arrependimento. Isso é manifestação da alegria do Espírito. Não é tristeza. Quando você entra no Espírito, oração ou cantando, e você começa a chorar, você não está triste. Você está emocionado, você está alegre. O Espírito está alegre. Então o Espírito sorri, mas o Espírito chora de alegria.
Então ele pergunta: onde está a sinceridade naqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus e lágrimas rolarem no rosto? E agora tentamos prender o fôlego até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que somos alguma espécie de cantor. Vejam, nós copiamos isso de Hollywood. E todos esses programas que vemos através deste canto intelectual de hinos e treinamento de voz, eu gosto de ouvir bom canto, gosto de ouvir canto pentecostal antigo e sincero, mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chamam de canto hoje. Isso mesmo. Acho que é a coisa mais ridícula. É uma perversão. Isso mesmo. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Detesto ver um com as roupas íntimas de sua mulher aqui fora e com prega de lado. O homem está usando a roupa íntima de sua esposa e ele está usando e ela está usando seu macacão. Veja, apenas uma perversão, o contrário. Ó Deus, onde é o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disso. Então, quando você tem a mensagem como seu pastor, você vai dizer amém. Você vai dizer, é verdade isso aí. Isso é Hollywood. Isso não é Espírito Santo. Isso é Hollywood. É cântico intelectual. Não é uma coisa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Agora, os pastores devem ler a mensagem do irmão Brana, ver os pontos sobressalentes e ficar batendo na igreja, mostrando para a igreja. Se depois que eu for, o irmão Léo e o irmão Gênio vão apanhar a minha mensagem, vão estudar, vão pegar os pontos sobressalentes e vão estudar com a igreja. E vão estudar e bater. Então, é muito importante ver esse parágrafo 30 e o 31 dessa mensagem e observar as escrituras que nós lemos. O apóstolo Paulo dizendo isso aqui: rogo-vos. Ele rogar. E rogar significa pedir com insistência e humildade, suplicar e implorar. Rogo-vos. Ele estava implorando a igreja. Ele estava suplicando, rogo-vos. Não era uma coisa autoritária, como dizem os terráqueos, ditatorial, de ditador. Mas era rogo-vos, ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Veja para onde esse rogo, ele estava implorando aos irmãos pela compaixão de Deus, não era dele. Compaixão de Deus, pensa como isso é. O que isso significa? Então,
compaixão é um sentimento típico dos seres humanos. Mas volto a entender, pela compaixão de Deus. Estou lendo o que o dicionário está dizendo. É um sentimento típico dos seres humanos, compaixão, e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Quer dizer, aquele desejo de Deus nos ajudar. Deus vir, embarcar e falar e suplicar para nos ajudar, para que a gente possa subir aquela estatura e ter a visão que Ele tem, poder ver o que Ele vê. Aí vai chegar, e isso tem que ser através de uma renovação de entendimento. Senão não chega por outra via. Tem que renovar o entendimento. Então ele rogo, irmãos, pela compaixão de Deus. É um sentimento típico dos seres humanos que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Compaixão de Deus, né? Então Deus querendo nos ajudar em nossos problemas, nos consolando, que Ele é o Consolador também, e nos dando suporte emocional para a gente suportar, ter controle das coisas. Agora, quando chega no versículo 2, que coisa, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Agora, por que ele está falando isso? Foi porque ele viu na igreja irmãos conformados com este mundo. Ele não ia dizer uma coisa para ajudar os irmãos nos seus problemas, nas suas fraquezas, na sua falta de visão das coisas. Ele não ia falar isso se ele não visse isso, se o Espírito não visse isso. Porque nós entendemos que ele não era... a carta diz que é dele, mas não é dele. A carta dos apóstolos Paulo não é dele. Ele não é o autor dessas cartas. Porque se ele fosse o autor dessas cartas, elas já teriam se perdido aí no tempo. Mas não é isso. O autor é o Espírito Santo. Por isso que é eterno, por isso que até hoje essas cartas nos ajudam, a Bíblia nos ajuda. Então ele diz assim, ele diz, e não. Eu vi uma senhora falando uma aberração, que aberração aquela senhora indo em rede social, dizendo Deus não diz não. Que tolice! Que seria de nós se não fosse os não de Deus? Qual o pai que não diz não para os seus filhos? Qual é a mãe que não diz não para os seus filhos? E ele diz aqui, e aqui tem um não, e não, e pronto, final. E não vos conformeis com este mundo. Então ele tinha visto, no meu entendimento, ele tinha visto irmãos conformados com este mundo. E aí tudo aquilo, aí a gente fala de mundo, antigamente eu pensava, mundo era só balada, era só cigarro, era só drogas,
era só isso aí. Essas coisas, essas coisinhas, moda. Mundo é mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mundo é mundo. Tudo que diz em relação a este mundo é mundo. E nós não devemos nos conformar com este mundo. Porque na hora que você se conforma com este mundo, que você se conforma, pronto, você estabiliza, você fica satisfeito. Você não deseja mais uma cidade cujo o construtor e o artifício não é o homem, é Deus. Agora me lembrei do que a senhora estava falando. Ela estava dizendo que é errado dizer se Deus quiser. É errado dizer se Deus quiser. Porque quando diz se Deus quiser, paralisa, estabiliza. E eu vi, meu Deus, como é que esse povo está se alimentando disso? Não é à toa que eles estão do jeito que estão. Essas pessoas que eles estão botando nos púlpitos, estão despregando o evangelho, a palavra. Então veja, isso aqui, né? Então ele está dizendo isso. Não vos conformeis com este mundo. Então tudo que fala do mundo, que é do mundo, nós não devemos nos conformar. Nada que é do mundo a gente deve se conformar. Deixa eu ler o parágrafo 39. Mas Paulo viu irmãos conformados com o mundo, com as coisas daqui. Nós já temos tudo. Não vos conformeis com este mundo. Eu ler aqui o 39. Não vos conformeis com este mundo, mas transformamo-nos pela renovação do nosso entendimento, para fazer a agradável, perfeita vontade de Deus. Sem essa renovação, como que vai atingir a agradável e perfeita vontade de Deus? Nós vimos sexta-feira que nós não temos capacidade em nossa mente de poder entender a vontade de Deus. Só com a renovação do nosso entendimento. Com a renovação do nosso entendimento. Agora que fomos salvos, como somos, e que somos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida. Isso é o mundo. O mundo são as coisas naturais. Possamos nos transformar das coisas naturais da vida e ser trazido para ver a perfeita vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus por sua palavra. 41. Porém, estimado, ele está falando que nós estamos ficando velhos. Nós estamos ficando velhos. E um dia eu estava meditando sobre ele dizendo, a mensagem dizendo, que Deus não leva, Deus lança os nossos erros no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Agora, não significa que Deus está com amnésia. Ele não se lembra por amor. Por amor. Não é igual a gente que estamos presos nessas dimensões e estamos ficando velhos. E nós precisamos de caneta,
precisamos de caderno para anotar as coisas, para nos lembrar. Um tem que dizer para o outro: olha, me lembra de tal coisa. Mulher, me lembra disso. Aí a mulher esquece também. Aí nós temos que apelar para a geladeira, pregar as coisas na geladeira. O gás foi posto tal dia, e remédio tal hora, e fazer isso tal hora. Um dia eu fui deitar num beliche lá, aqui. Aí quando eu deitei, que eu olhei para cima, um monte de coisa escrita lá no beliche, nos estrados. Esse era Raabe, colando para não esquecer. Então ela abre o olho e fica olhando. Então nós estamos agora, uma vez que estou ficando velho, eu levo um livrinho comigo. E quando recebo algo, ora, eu anoto, tenho que colocá-lo na escritura. E costumava ser que eu simplesmente tinha essa escritura bem aqui na mente. Eu simplesmente vinha descendo e aquilo ia só citando, ia só fluindo. As escrituras vinham e iam fluindo. Livro tal, capítulo tal, versículo tal, e aquilo ia fluindo. Abre o inário. Onde é que está o hino tal? É número tal. Podia ir lá em cima. E aquele hino é tal. E o hino é número tal. Podia confiar, era aquilo mesmo. Hoje não, hoje tem que procurar lá o índice, tem que procurar a primeira palavra e tem que ver aquele coisa toda para poder encontrar. Por quê? Estamos presos ao tempo. Isso é uma prisão. Você está preso ao tempo. Você está preso, não tem jeito. Só tem uma coisa que pode te libertar dessa prisão. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. É só isso que pode te libertar dessa prisão. É você começar a cantar: vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. A gente tá numa fase, quando a gente está preso, quando a coisa está grave, que a gente pega e guarda a carteira dentro do congelador da geladeira. Porque cadê? E fica botando os outros doidinhos procurando. Perde o óculos no rosto. Você ri? É sério. Procura o óculos, está no rosto. Fecha a porta e deixa a chave do lado de fora. Isso é prisão. Estamos presos ao tempo. Temos que carregar livrinho. Agora, Deus coloca os nossas falhas e tudo, oriunda do arrependimento. Deus põe lá no mar do esquecimento, mas não é que ele está com amnésia, não. Deus não sofre de amnésia. Porém, estimados amigos, eu não sou jovem, como todos vocês esta manhã, porém estou velho. Eu estou ficando velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis. Vejam, e o passar por essas difíceis batalhas o traz até onde você está nesta manhã. Então, essas lutas, essas batalhas difíceis,
o traz até onde você está esta manhã. Porque cada uma batalha você vai renovando o seu entendimento. Você sofre uma renovação. Você vai aprendendo. Estão vendo? Deste modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isto, para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer, isto é isto. Tem propósito por trás dessas coisas. Para que a gente possa dizer, isso é isso. Para aqueles que vêm atrás de nós. E isto é isto. Vejam, então todos vocês seguem por este caminho. Porém, antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu ir. Ah, não, agora só eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E depois que eu morrer, então eu continuo sendo o caminho. Nunca quero deixar de ser o caminho. Não, aqui a gente passa, a gente abre caminho para os outros. E antes de eu nascer, alguém abriu o caminho para mim. Agora eu estou abrindo o caminho para os outros. E depois que eu me for, se Jesus não vier, então vai continuar ainda pessoas abrindo caminho para outras pessoas. Agora, se é de Deus, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então, houve alguém que abriu o caminho para eu ir antes de mim. Estão vendo? E nós abrimos o caminho uns para os outros. E como veio, algumas vezes, um velho veterano ficando velho, e suas marcas todas sobre ele, e como Paulo certa vez disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Estão vendo? Enquanto Timóteo completava aquelas marcas, enquanto Timóteo contemplava aquelas marcas, eu imagino com reverência, conforme ele menciona ao jovem Timóteo. Agora, transformar. Eu trabalhava para a companhia de serviço público, onde tínhamos transformadores. Transformar. Agora a palavra significa em si mesmo algo como, transformar significa algo que foi mudado. Algo que foi mudado de uma para outra. Ser transformado é ser mudado e feito algo diferente. Eu não vou ler, mas eu vou deixar isso aqui para os irmãos. Cuidado. Satanás gosta de entrar em paraíso. Sabe, quando a coisa está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo em ordem, cuidado. Satanás gosta de entrar nos paraísos e pervertê-los. Casamento está bom, está um paraíso, cuidado. A igreja está um paraíso, cuidado. A família está um paraíso, cuidado. Trabalho está um paraíso, está tudo bem, graças a Deus, tá. Cuidado. O diabo gosta de entrar nos paraísos. Ele fez isso lá no Éden. Ele fez isso lá no Éden. Ele entrou naquela coisa perfeita de Deus. Naquilo perfeito de Deus ele entrou e ele perverteu. Essa transformação, ela não acontece da noite para o dia. 53 parágrafos.
Nós é que somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Parágrafo 53. Quando Deus criou o mundo veio à existência como uma evolução. É como se Deus viesse aprendendo. Aquilo foi evoluindo. Foi evoluindo, até chegar à sua imagem. A perfeita imagem de Deus. Oh, se pudéssemos somente aprender isto. De que parte da palavra somos? Saber. A gente quer ser cabeça, né? Não. Nós somos corpo. Nós não somos cabeça. Cabeça é Ele. É Ele que é o cabeça. Então, para começar, nós devemos deixar de ser cabeça. Parte do corpo somos? Em primeiro lugar, devemos deixar de ser cabeça. É na cabeça que vê, é na cabeça que ouve, é na cabeça que prova, é na cabeça que fala, na cabeça que pensa. Então deixe Ele ver por nós, deixe Ele ouvir por nós, deixe Ele provar por nós, deixe Ele falar por nós, deixe Ele pensar por nós. Deixe que a mente dele seja. Mas você tem que deixar. Se você não deixar, você atrapalha. Mombrana conta a história daquela irmã que nasceu paralítica na igreja. Aquela era a sua posição no corpo de Cristo. Muitas orações sinceras e Deus nunca curou. Mas o irmão Brana diz: todas as vezes que eu entro na igreja e olho para aquela irmã, aquilo me inspira. Eu me sinto inspirado. Como que uma irmã dessa que não anda desde criança consegue ser tão amável como é? Então ela nasceu para ser uma inspiração. Ninguém via ela murmurando, ninguém via ela com problemas. Todo tempo ela era amável, com um sorriso. Paralítica, ela queria andar, mas ela não andou. Deus não deu para ela a cura divina. E até no dia que a palavra falada chegou na casa dela, a irmã dela não rogou a cura para ela. A irmã dela disse: ela já tem 60 anos, ela não me é um estorvo, eu a amo, eu cuido dela, isso não é o principal. E até o irmão Brana pensou: agora Judite anda, agora ela vai andar. Mas o Espírito Santo não a viu andando. O Espírito Santo a viu numa cadeira de rodas. E ela permaneceu doente numa cadeira de rodas. Agora não. Agora ela está num novo corpo. Agora ela está curada para sempre.
A morte representa a nossa cura completa. Aleluia! A morte representa a libertação total, a cura completa, nunca mais dor. Aí a gente começa a entender os propósitos de Deus, a vontade de Deus, com a renovação do nosso entendimento. Todas as vezes que eu entro na igreja, eu olho aquela amabilidade daquela irmã, aquilo me inspira. Ela nasceu desse jeito para inspirar os irmãos na igreja. Difícil de entender essas coisas. Difícil de entender. A vontade de Deus não é fácil de entender. Aqueles problemas que Deus permite que a gente passe, porque nós vamos ajudar outros. Outros vão passar pelas mesmas fases, pelos mesmos problemas, e aí a gente sabe como falar, sabe como ajudar. Jesus, como disse o pastor Gênio, o que é que eu faço para chegar aí, Senhor? Irmão Brano, o que eu tenho que fazer para chegar nessa altura? O que é que eu tenho que fazer? E para começar, eu já sei qual é a resposta. Eu não tenho que fazer nada. Se eu fui predestinado, se eu nasci para chegar lá, eu não vou fazer nada. Eu vou somente descansar e confiar. Porque até a fé não é minha. Se eu tenho alguma fé em algum versículo, em algum parágrafo, em alguma coisa da palavra, não é minha. Eu não nasci com fé. Nós não nascemos com fé. Nós nascemos predestinados para ter fé. Mas nós não nascemos com fé. São as experiências, são as batalhas que vão nos dando, são as cicatrizes. Vai-se as dores, vai-se os sentimentos, permanecem as cicatrizes, mas nós nunca esquecemos o que causou aquela cicatriz. Eu carrego cicatrizes desde menino. Eu tenho marca no meu corpo que eu adquiri quando era criança. Mas não tem uma marca no meu corpo que eu não saiba onde foi que eu obtive aquela marca. Todas essas marcas eu sei. Eu não sinto mais nada, mas eu não me esqueço. Isso aqui foi em tal coisa, isso aqui foi na bola, isso aqui foi eu correndo, isso aqui foi um papagaio, isso aqui foi isso. Essa cicatriz aqui foi aquilo. E elas estão aí. E Timóteo olhava para as cicatrizes do apóstolo Paulo com admiração. Aquelas cicatrizes em suas costas, resultado de chibatadas. E aquelas cicatrizes daquelas pedradas que ele levou, que eles pensavam, nós o matamos, mas não estava morto. E aquelas cicatrizes que fizeram com que ele não se tornasse uma pessoa bonita,
como as cicatrizes que o Senhor levou sobre si. Então, Senhor, eu dou glória a Ti, porque as minhas cicatrizes, elas vão servir para abrir caminho para outros que vão entrar atrás de mim. Nós vamos abrindo esse pico e vamos influenciando as pessoas, e elas vão entrando atrás de nós. E depois que nós partirmos, então eles continuarão abrindo caminho, e vão abrindo caminho até chegar no caminho, na verdade, na vida. Oh, quando o Senhor abriu esse caminho para nós, Deus abriu o caminho, Deus se humanizou. A ponte tinha sido destruída lá no Éden, nossos pais caíram, a ponte foi destruída, não podíamos mais voltar, mas Deus se fez carne para que pudéssemos tocar nele, para que pudéssemos abraçá-lo, para que pudéssemos segurar os seus pés, nos humilharmos na sua presença. Ele abriu o caminho, Ele é o caminho, Ele restaurou esta ponte, e agora você pode ter vida eterna. Você tem vida eterna, porque Deus abriu o caminho. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Deus te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.